Muito bem, gente. O tema nosso, que já está nos ocupando alguns dias, né? Algumas aulas, essa já é a terceira aula, e hoje a gente encerra, é o tema do transexualismo, é o nome dado aí no nosso programa da UCP. Eu vou passar direto para um ponto em que a gente possa já ir lembrando do tema, tá? A gente começou a falar de um rastreamento das origens da perspectiva de gênero. Então, isso aí nós já vimos, tá? Vamos só contextualizar aí. Falamos do que significa natureza e técnica para os gregos, também para a filosofia antiga, cristã e medieval também, e moderna também, é um conceito que ficou no cristianismo. E eu destaquei esse ponto aí do Descartes, né, quando ele fez a distinção entre resistência e res cogitans. Já falamos sobre isso, isso aí é importante para o rastreamento das origens da perspectiva de gênero. Aí o desdobramento dessa visão e como essa visão vai conduzindo a ideia de que a natureza ela é intrínseca ao sujeito e, portanto, tudo que é extrínseco oprime a liberdade. Então fomos vendo várias diferenças, né? Aí vimos também o voluntarismo com as consequências dele, né? A Kant também que assumiu herdeiro dessa tradição e aí começamos a falar de uma coisa mais próxima, que é o existencialismo. E aí, a partir daí, eu queria recomeçar, tá bom? Então, até agora, fizemos uma contextualização para a gente relembrar alguns pontos. E agora vamos falar novamente aí do existencialismo e já entrando direto na, no tema de hoje, tá bom? Concluindo esse tema do rastreamento das origens da perspectiva de gênero. Então, o Jean-Paul Sartre é um expoente do existencialismo, é o nome até mais famoso dessa corrente filosófica, que diz que não existe uma essência. As pessoas existem e a essência das pessoas surge depois, com as escolhas dela. Né? Então, a pessoa nasce com uma crise muito grande de sentido, e segundo ele, ele tem até um livro chamado Náusea, né? É uma náusea, é um desespero por procurar um sentido na vida, e aí ela vai escolhendo, fazendo opções e vai criando a sua essência a partir da sua liberdade. Essa é a ideia do existencialismo. E é claro que existem muitas críticas ao existencialismo, mas já foge um pouco aqui do escopo da nossa matéria, né? A gente teria que estar estudando filosofia para ver isso, mas eu só estou aqui apontando aqui essa origem importante da perspectiva de gênero. Então, como uma decorrência do existencialismo, para ser livre, o homem não pode ter uma essência dada a priori, porque se tivesse, seria constrangido a atuar conforme ela. E como o homem é livre, então ele não tem uma essência. Né? Essa é a ideia do existencialismo. Ele passa a ter uma essência depois. E é uma coisa que ele escolheu, não é uma coisa dada. Dado que eu digo é aquilo que não pode ser mudado, porque a gente já encontra desse jeito e continua assim. Bom, essa visão ela ignora uma distinção importante, clássica também, entre natureza primeira e natureza segunda. Natureza primeira é tudo aquilo que já vem dado no homem. Por exemplo, eu nasci brasileiro no século XX e eu não posso mudar isso. Né? E outras coisas que aconteceram na minha vida que o DNA, etc., são coisas dadas. E a natureza segunda é o desenvolvimento das potencialidades que o homem tem. Então, a gente nasce com diversas potencialidades, mas com o uso da liberdade a gente vai desenvolvendo ou não. Então, nascemos com a potencialidade de aprender vários idiomas, mas a gente vai desenvolver esses idiomas de acordo com o nosso exercício da liberdade, né? E o caráter, então, vai também sendo acrescentado por essas questões de opção. Então, no homem existem, segundo essa distinção entre natureza primeira e segunda, algo que é dado e algo que é realmente construído pela vontade humana, tá bom? Então, é algo que foge um pouco é ignorado, deixado de lado pelo existencialismo. Bom, a companheira do Sartre é Simone de Beauvoir, que eu sublinho novamente, né? Já destaquei isso no final da aula passada, é assim uma referência dentro da perspectiva de gênero. Você vai ver todo mundo
que adota essa perspectiva, citando, de alguma maneira, Simone de Beauvoir. Ela escreveu um livro em 1949, chamado O Segundo Sexo, e a frase mais icônica desse livro é essa que está aí na tela. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Tá bom? Então, ela foi dando origem a diversos outros pensadores. E aí eu queria trazer para vocês alguns nomes que são assim também referência dentro do movimento da perspectiva de gênero. A Monique Wittig, que é uma francesa, depois foi morar nos Estados Unidos, ela adota uma visão de que o termo mulher é um mito. Então vejam o que ela diz aí. A natureza é apenas uma ideia que acarreta opressão. Vejam que ela já é herdeira do Descartes, né? Daquela distinção. O meu eu é a minha consciência. Tudo que está fora de mim, de alguma maneira, é algo que se impõe a mim, é uma opressão. Mulher para nós, assim como para Simone de Beauvoir, não passa de um mito. Mulher não existe para nós, é apenas uma formação imaginária. Então, o conceito de mulher para ela, que é uma grande representante da perspectiva de gênero, não existe. Tá? Então, a mulher, para algumas, vai ser só uma categoria social, ligado à questão do oprimido, porque também herda muito uma visão dialética da sociedade, e inspirada também pelo marxismo, né? Então, é a divisão entre oprimidos e opressores. E então, a mulher seria mais uma categoria social do que algo existente na realidade, tá? Depois nós temos outra grande representante da perspectiva de gênero, é a Judith Butler. Ela adota uma teoria chamada teoria da performatividade e é muito usada para quem adota, na perspectiva de gênero, a teoria queer, que eu também vou explicar para vocês. Então, antes de ler o texto, e foi aí que eu parei na aula passada, né, nesse ponto exato, antes de você se preocupar em ler o texto, espera um pouquinho que eu vou ler junto com vocês, mas eu queria explicar um pouco essa questão da performatividade. Performance, em inglês, eles usam essa expressão, perform, num sentido de apresentação também. Né? Um artista, quando vai se apresentar, ele faz uma perform, né? Então, é como a pessoa se apresenta, atua para os outros. Então, segundo a Judith Butler, o que nós temos é o seguinte: não existe nem homem, nem mulher, nem gênero nenhum a priori. Lembra da ideia do Sartre, né? Eu só existo, mas não tenho essência. E de acordo com como eu me comporto, como eu me apresento na vida social, vai se criando a ideia socialmente construída de que eu tenho um certo gênero. Eu sou chamado de homem, de mulher, mas por causa do meu agir no mundo, tá? Então, atenção, porque performance para nós, muitas vezes, na língua portuguesa, está ligada à ideia de algo efetivo, né? Um bom desempenho, né? Ou uma apresentação teatral, né? Um papel a ser desempenhado. Mas no caso aqui, tem a ver com a forma como a gente atua, tá? Como a gente age, como a gente se comporta na sociedade. Então eu vou ler o texto e depois explicar, falar um pouquinho mais da teoria queer, que eu vou abordar daqui a pouquinho no final desse tema aqui, tá bom? Vamos ler a Judith Butler. Ela diz assim: o gênero não é de modo algum uma identidade estável. Herdeira do existencialismo, né? Não existe algo estável, não existe essência. O gênero é, pelo contrário, uma identidade constituída de forma tênue no tempo, uma identidade instituída por meio de uma repetição estilizada de atos. A repetição estilizada de atos é a performance, né? É a atuação. Além disso, o gênero, ao ser instituído pela estilização do corpo, deve ser entendido como uma maneira cotidiana por meio da qual gestos corporais, movimentos e encenações de todos os tipos constituem a ilusão de um eu generificado permanente, ou seja, a ilusão de que existe uma identidade de alguém que tenha gênero e que seja permanente, que não se muda. Se o fundamento da identidade de gênero é a repetição estilizada de atos no tempo, e não uma identidade aparentemente homogênea, existem possibilidades de transformar o gênero na relação arbitrária entre esses atos, nas várias formas possíveis de repetição e na ruptura ou repetição subversiva desse estilo. Então, ela está dizendo aqui no final, uma conclusão da teoria dela, né,
que é muito, tá sendo muito adotada no âmbito da perspectiva de gênero, que a consequência é que as pessoas podem fazer, transformar o próprio gênero de forma arbitrária. Então eu posso mudar de um gênero para o outro. Vocês lembram daquelas centenas, dezenas, centenas de gêneros, né? A gente viu até o fluido. E aí a pergunta, ué, o gênero fluido então vai usar que banheiro, segundo a decisão do STF? Banheiro masculino ou feminino? Lembra disso? Então, para ela, é arbitrário. Arbitrário significa de acordo com a vontade do momento da pessoa. Ela pode ter vários desempenhos. E quando ela fala repetição subversiva desse estilo, não tem a palavra subversivo aí. Mas por que subversivo? Porque uma das influências grandes da Judith Butler é Michel Foucault, que em alguns livros dele ele sugere, ele é um autor importante da década de 60, né, toda aquela coisa da revolução sexual, do maio de 68, lá na França. Ele sugere que a sociedade deve ser subvertida para destruir a sociedade judaico-cristã, né, para poder ser construída uma nova sociedade mais justa, e que a subversão deve ser também desempenhada pela atividade sexual, o estímulo a uma atividade sexual é tida como pervertida por essa sociedade, né? Então, quanto mais chocante nas artes, quanto maior for a possibilidade de invenção de relações sexuais tidas por pervertidas, é melhor porque colabora com essa crise de uma cultura para ser construída uma nova, tá bom? Então, ela usa essa palavra subversiva por causa disso. Ela vê como algo necessário, uma certa subversão da sociedade, tá bom? Seguindo aí, nós temos uma outra referência na perspectiva de gênero. Paulo Preciado, nascido Beatriz Preciado, fala do... um instantinho só. Antes eu não falei da teoria de queer, né? Que eu falei que eu ia ler o texto e ia explicar um pouquinho. A teoria queer é justamente a ideia de que ninguém tem identidade própria, né? E que pode mudar de gênero a qualquer momento, tá bom? Isso é teoria queer. Em inglês significa algo estranho, tá? Só que os adeptos dessa teoria adotaram essa palavra também porque tudo aquilo que parece diferente é subversivo, né? Então, para ressignificar a palavra queer em inglês e dar esse sentido de algo correto, né? Algo bom, e não algo pejorativo como era a palavra queer em inglês inicialmente, tá? Aí agora sim, Paulo Preciado, ele já não é tão citado quanto as outras três autoras que eu citei antes, né? A Simone de Beauvoir, a Monique Wittig e a Judith Butler. Mas também tem chamado a atenção também algumas coisas que ela escreve, a espanhola, aliás, espanhol, né? Paulo Preciado. E ele fala da contrasexualidade. Então vamos ler aí o texto. Também tem essa ideia da subversão, tá bom? Porque também é uma referência a Judith Butler e, consequência, Michel Foucault. A contrasexualidade não é a criação de uma nova natureza. Vejam novamente, recusar a ideia de uma natureza pré-constituída, tá bom? Pelo contrário, é mais o fim da natureza, como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros. Então, é o fim da natureza vista como algo que limita a liberdade. Como uma ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros, porque na visão dele, a natureza acaba criando uma distinção entre as pessoas. É fácil de compreender isso. Por exemplo, vocês sabem, gente, que a ideia de Estado é uma ideia formada no Ocidente a partir do final da Idade Média e início da Moderna, não é isso? A ideia de um Estado. E de um Estado de direito é mais recente ainda. Um Estado democrático de direito é alguma coisa mais recente ainda. O Estado de bem-estar social é mais recente ainda, né? Então, é uma coisa nova na história da humanidade, a ideia de Estado. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa que o Estado deve garantir educação, deve garantir saúde, etc., a gente tem que lembrar que numa situação de natureza, o Estado é uma coisa recente, né?
Então, olha só, numa situação que não há Estado, não há essa figura do Estado, como é que é a relação da mulher com relação ao homem quando ela fica grávida, por exemplo? Toda mulher pode, em princípio, ficar grávida. Isso colocaria a mulher numa situação de desvantagem, porque ela tem que cuidar do filho, amamentar o filho. O filho no ser humano demora muito tempo para ficar autônomo, né? Muitos anos. E acabaria, então, a natureza criando uma sujeição, segundo essa ideia apontada aqui por Paulo Preciado, né? Então tem que acabar com a natureza, tem que acabar com o conceito de natureza, tá? É, então, vamos seguir aqui no tema, né, no texto. A contrassexualidade aponta para a substituição desse contrato social que denominamos natureza, um contrato que é autocentrado, produtor da diferença de gênero e de sexo, por um contrato contrassexual, no qual os corpos se reconhecem a si mesmos não como homens ou mulheres, e sim como corpos falantes. As práticas contrassexuais devem ser compreendidas como tecnologias de resistência, como formas de contradisciplina sexual. Aqui, influência de Michel Foucault purinho, tá? Essa ideia da revolução sexual, revolução, né? Que é uma coisa política, então, aponta para uma perspectiva política, tá bom? De criar uma nova ordem social. Então, ele fala de tecnologia, ou seja, é uma visão da realidade da sexualidade como algo que pode ser manipulado como uma técnica, como um instrumento. A contrassexualidade, continuando aí, define a sexualidade como tecnologia e considera que os diferentes elementos do sistema sexo-gênero não passam de máquinas, produtos, instrumentos, aparelhos, truques, próteses, redes, aplicações, programas, conexões, fluxos de energia e de informação. Percebam aí, gente, claramente aquela distinção cartesiana, né, de René Descartes, da ideia de que o meu eu é a minha consciência e o meu corpo é uma máquina. O meu corpo não faz parte da minha essência, né? Não faz parte da minha natureza. Isso é Descartes falando, né? Porque agora, quem adota a perspectiva de gênero diz que nem existe natureza nenhuma, tá? É um desdobramento da arte na dualidade de natureza que ele criou aí na teoria dele. Tá bom? É uma consequência disso. Então a gente pode verificar fundamentos filosóficos a partir lá de Descartes, né? E assim como também de Duns Scotus na questão do voluntarismo, como eu apontei para vocês na aula passada. Tá bom? E vejam também que aqui chegou a uma expressão que agora é, nesse momento, o máximo de uma consequência, né? O corpo é uma máquina. O ser humano, enquanto corpo, ele ele não tem uma essencialidade, né? Portanto, a dignidade da pessoa humana estaria mais no seu eu, que não é corpo, do que no seu corpo. Isso permite a gente lembrar da questão do transhumanismo, né? E da questão da liberdade morfológica, porque o transhumanismo tem muito a ver com tecnologia. Veja que Paulo Preciado fala de que os corpos são, que a sexualidade é uma técnica, né? Então, nós estamos aqui vendo uma espécie de aproximação de ideias, nesse momento, entre o transhumanismo enquanto fusão da biologia com tecnologia, né? E da visão da sexualidade também como uma técnica, como uma tecnologia. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? O desenvolvimento dessas ideias, tá certo? Mas a gente vê aí uma aproximação, tá? Por isso que alguns autores, como eu citei no início da aula passada, vinculam a transgeneralidade dentro do transhumanismo, né? É uma coisa também interessante de ver nessa classificação. Bom, então vejam aí, gente, a diferença entre teoria queer e essencialismo de gênero. Queria explicar isso para vocês, porque nós vamos ver um pequeno vídeo daqui a pouco, tá? Já falei para vocês, né, que é a teoria queer. As identidades sexuais são resultado de uma construção social e, portanto, não existem papéis sexuais essencial ou biologicamente inscritos na natureza humana, mas apenas formas socialmente variáveis de desempenhar um ou outro ou vários papéis sexuais. Então, não é só a ideia de homem e mulher. Você é mulher porque te ensinaram a ser mulher, você é homem porque te ensinaram a ser homem. A teoria queer dá um passo a mais. Diz que essas formas são socialmente construídas, ok, mas também variáveis.
e que podem, as pessoas podem desempenhar um ou vários papéis sexuais alternadamente, podem mudar de gênero. Então, numa perspectiva de mudar de gênero, a gente pode ser fluido, né? Tá bom? Essa é a ideia da teoria queer, tá bom? É a fluidez de gênero. E o essencialismo de gênero é o oposto disso. Olha aí. Diz, há um fundamento biológico, natural, que explica muitas características de homens e de mulheres. São características inatas. Vocês lembram um vídeo que a gente assistiu, um vídeo longo, né, de mais de meia hora, em que o apresentador ele vai até cientistas, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O que, essas pesquisas científicas apontam? Que há um fundamento biológico na diferença entre homem e mulher. Uma criança com um ano de vida, né, um dia, aliás, um dia de vida, já se comportam diferente, né, o interesse delas, porque ele pesquisava ali por que é que num país em que homens e mulheres têm tratamento igual, mesmo iguais condições de escolher profissão, algumas profissões são muito escolhidas por mulheres e outras por homens, né, engenheiros e enfermeiras, por exemplo. Então, que exista, que a ciência indique que há um fundamento biológico, isso é totalmente contrário à teoria queer e à ideologia de gênero como um todo. É por isso que no vídeo, quando ele volta lá para Noruega, né, e pergunta aqueles professores é, que fazem parte de um departamento de pesquisa de gênero sobre essas pesquisas, eles desqualificam essas pesquisas, né? Porque para eles é sempre somente, exclusivamente, papel social construído. Então aí nós temos essas duas visões que são bem diferentes, né? A teoria queer e o essencialismo de gênero. Agora, eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou assistir junto com vocês um vídeo de um encontro de movimento feminista, né? Em que uma pessoa pergunta sobre a questão do essencialismo estratégico. Se é melhor partir para a teoria queer ou é melhor ficar numa situação de essencialismo estratégico? Eu vou pedir para vocês assistirem um pouco e depois a gente comenta, tá bom? Podem clicar aí na imagem que vai abrir o vídeo do YouTube. São 3 minutos e 6 segundos. Então, 19h35, a gente volta, tá bom?
Bom, pessoal, então, é, é muita coisa, talvez, né? Quem não está habituado a esse linguajar pode ter tido dificuldade para entender o argumento, né? Mas, antes de tudo, entender o que significa essencialismo estratégico. Acho que isso fica claro no início e dá para a gente entender. Mas eu vou aqui tentar traduzir também, né? Falar sobre isso. Então, é o seguinte: não, quem adota a perspectiva de gênero não acredita que existe uma essência, né? Então, o essencialismo não existe. Mas, segundo ela, essas pessoas, numa questão, para fazer avançar uma agenda política, né? Para unificar, quer dizer, criar uma unificação de, por exemplo, movimento de homossexuais, movimentos de defesa dos interesses das mulheres, movimento de transexuais, unificar todos eles numa agenda. Então, estrategicamente, não porque acreditem mesmo que existe uma essência, mas para avançar uma causa, por enquanto, adotar o essencialismo. Então, assim, a pessoa entra com ação judicial no Supremo, chega ao Supremo, dizendo que quer ser reconhecida como mulher para poder usar banheiro feminino. Mas ela não acredita que exista mulher, mas assume esse essencialismo estrategicamente para poder avançar uma causa. Tá certo? Então, é isso. O essencialismo estratégico é uma estratégia. Eu não acredito que existe uma essência, mas eu adoto essa essência, assumo como se ela existisse, para eu poder avançar uma agenda política. Tá bom? Depois, essa pessoa, ela é contra isso. Mas é contra não por ser imoral, porque eu estou mentindo para as pessoas, porque eu não estou sendo autêntico, nada disso. Ela acha que é errado porque causa outros silenciamentos, acaba perpetuando a ideia de que existam essências. Né? Então, essa é a ideia dela. Ela acha que deveria partir direto para a teoria queer, né? Com maior clareza, mas por causa disso, tá bom? Então, essa é a ideia do essencialismo estratégico. E aí vem uma pergunta, né? Algumas perguntas com relação ao movimento feminista em si. Olha aí. Se não existe mulher, porque para a teoria queer não existe, né? Então, como falar em direitos da mulher, já que ela não existe? A ideologia de gênero leva, na verdade, ao fim do feminismo. O feminismo entendido como defesa dos direitos da mulher, por exemplo, da pessoa que vai parir um filho, né, tem filhos, né, a mulher. Né, como fica, então, os direitos da mulher se não existe essa figura na essência, mulher, tá bom? Como falar de dignidade da pessoa humana, da mulher, se essa pessoa humana não tem essência? Então, é por isso, acredito eu, porque eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo: mas onde estão as mulheres, as feministas, na hora de defender as mulheres, nas situações em que as mulheres estão perdendo espaço para os homens, né? As pessoas falam isso porque não adotam a perspectiva de gênero, tá certo? Falam homem no sentido de sexo masculino, tá? Ou nessa situação aqui também, olha esse caso aí. O estuprador que se declarou transgênero foi preso com mulheres e abusou delas. Uma situação que... Onde estão as feministas, dizem, né? Onde estão as feministas para defender as mulheres quando acontecem essas coisas? Bom, é porque talvez, realmente, dentro do movimento feminista deve ter existe, como essa entrevistada diz, um embate ali dentro, né? As radfems, são assim chamadas, as feministas radicais, não adotam a identidade, a teoria de gênero por causa disso, né? Elas, não, a gente quer defender as mulheres, né? E, e é importante, então, entender que há uma questão política, né? Ideológica de avanço de pautas, né? Por isso é que algumas pessoas chamam de ideologia de gênero. Percebam, eu aqui na aula falei de perspectiva de gênero, que é uma coisa neutra, e ideologia de gênero, que é uma visão mais política da coisa, tá certo? E a gente pode fazer também mais uma outra pergunta. Olha só, quem adota o essencialismo estratégico não acredita na essência como natureza dada. Portanto, não acreditam que exista isso chamado mulher.
Aliás, não existe nem mulher, nem homem, nem nada, né? Porque não existe essência, tá bom? Então, quando incentivam, por exemplo, travestis para se declararem mulher, eles incentivam isso, eles crendo que não exista tal coisa, mas fazem isso estrategicamente para avançar uma causa. Então estão usando os travestis como massa de manobra política? É uma questão a se perguntar. Eu incentivo alguém para se declarar algo que eu, na verdade, não aceito, não acredito que exista. Mas eu falo para ele fazer isso porque eu quero fazer avançar uma agenda unificada de luta. Né? Então, eu estou usando essa pessoa que sofre, tá? Essa pessoa está sofrendo, sofre desde pequeno, né? E precisa de muito apoio, mas eu tenho uma visão política de subversão da sociedade, etc. Né? Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Só que isso já vai fugir, né? A gente já começa a ter que entrar na questão da bioética política, que não é bem o nosso foco aqui, tá certo? É uma pergunta a ser feita. Eu não tenho uma resposta ainda, é apenas uma dúvida que surge quando a gente escuta falar dessa questão de essencialismo estratégico, que essa entrevistada também é contra, né? Ela acha que não dá, mas é contra não porque estão usando as pessoas como massa de manobra, mas é contra porque ela acha que isso atrapalha na causa, atrapalha na agenda política, no desenvolvimento dela, tá certo? Bom, é isso, gente. Aqui a gente termina com o tema do transexualismo, tá bom? Que eu até prefiro chamar de transgeneralidade, mas esse é o nome dado no nosso currículo. Eu vou parar a gravação agora, porque esse pedacinho do vídeo vai ainda compor essa matéria, e vou abrir o próximo tema, tá bom? Enquanto isso, se alguém quiser, pode me fazer alguma pergunta, tá? Ou comentário, como quiser, tá bom? Oi, Danilo, tudo bem? Oi, Fábio, tudo jóia? Só para ver se eu estou entendendo direito aqui, você está deixando claro que, digamos assim, essas pessoas não acreditam na dualidade, né? No homem e mulher. Para elas isso não existe, né? Não interessa quem sejam, digamos assim. Eles simplesmente querem mudar essa nomenclatura dizendo que não existe, digamos assim, né? E aí criam uma agenda e vão fazendo o possível para que isso se torne política, lei e coisas do tipo, correto? É, quem adota o essencialismo estratégico não acredita que exista nem homem, nem mulher, nem nenhum outro tipo de gênero. Né? Dentro da ideologia de gênero, da perspectiva de gênero, tem essa teoria queer que é mais. Ela fala isso: não existe gênero nenhum e as pessoas podem mudar constantemente. Né? É sempre Uhum. fluido. Só E que você, adotam essa postura, a postura que a pessoa normal, né? A pessoa assim, se você for entrevistar uma pessoa na rua, elas dizem que existe homem e mulher, né? Elas não entram nessa questão de claro. existência e essência, isso passa Mas, batido. mas por exemplo, Ah, existem milhares de estudos, sei lá, de psicologia, por exemplo, né, falando da educação, da importância de diversas estruturas básicas. Já existe algum estudo, digamos assim, dessa educação de gente que não se identifica como um homem ou mulher? eu não sei se existe esse tipo de estudo, porque isso aí entra na parte da pedagogia, né? Eu não sei se existe. Você diz assim que existem muitos estudos que dizem que é importante a estrutura, não é isso? Isso, é. É. Ou como isso, digamos, é indicação de um crescimento e coisas assim, né? E, inclusive, quando há falta da estrutura familiar, também se gera muitas. Tem vários estudos, né? Não de um determinismo, mas de diversas dificuldades.